E aí, tudo bem? Maurício Bonato trazendo para você muita coisa legal, muito conteúdo legal em relação à transmissão esportiva, em relação à narração esportiva, para os futuros narradores, para as futuras narradoras. E é o seguinte, tenho várias redes sociais, não é? Instagram, Facebook, Twitter, tem o SoundCloud que tem um podcast, tem o WordPress, tem um canal exclusivo no Telegram para você, Escola de Narradores com Maurício Bonato, e tem, claro, o canal do YouTube, que tem muito conteúdo para você. Então, todas as redes sociais estão recheadas de conteúdo para você, e você pode saber mais, aprender mais comigo, com Maurício Bonato na Escola de Narradores. Hoje é o seguinte, hoje eu vou falar especificamente dos esportes que também são transmitidos em TV, né, que são individuais, né? A gente tem o tênis de mesa, certo? Temos as lutas, também esportes disputados em dupla, né? Por exemplo, o tênis e o tênis de mesa que tem dupla, o vôlei de praia. Então eu vou falar bastante de como narrar esses esportes hoje para você aqui, tá legal? Também os esportes motorizados, os esportes a motor, como é que você tem que narrar. Então eu vou dar um toque, um apanhado geral nesse conteúdo de hoje aqui para você sobre todos esses esportes, tá bom? Vamos começar então com o tênis. O tênis é um esporte que é muito transmitido em televisão, é muito divulgado o tênis, né? Um esporte que o público não é um público muito grande, mas é um esporte que movimenta muito dinheiro, né? Tem muito patrocinador no tênis. Então isso é muito importante para as emissoras de televisão, a transmissão do tênis. Particularmente, eu gosto muito de tênis. Eu não jogo tênis, já tentei jogar algumas vezes, mas eu gosto muito do esporte. Eu acho o esporte muito interessante. É um esporte em que existem vários aspectos que você pode ganhar ou perder um jogo. É o mental, né? É o que faz a maioria dos campeões, além do físico, da técnica, da maneira de jogar, enfim. Sou fã do Roger Federer, mas sei que Djokovic e Nadal estão por aí, estão arrebentando. E são os três maiores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. E nós hoje temos esse privilégio de vê-los jogar. Eu tive o privilégio já de narrar os três, né? Lá no Sports Plus, no Band Esportes, eu narrei os três jogando, narrei a Serena jogando. Então eu tive o privilégio, o prazer de narrar esses grandes nomes do tênis mundial, que se igualam aos grandes nomes de antes, né? Quando não tinha tanta televisão para transmitir jogos de tênis, e a gente está tendo esse privilégio de vê-los em quadra, e quem transmite então mais ainda, né? Vamos lá. O tênis parece ser fácil narrar o tênis, mas não é fácil narrar tênis. Por quê? Porque, primeiro, você não pode brigar com a imagem. O jogo é um jogo muito rápido. Não é tão fácil assim de ver a bolinha. Você não pode falar muito. Porque muita gente, eu vejo falar, tênis você vai lá só e fala só um pouquinho. Então, toda vez que você vai falar no tênis, é sempre no superlativo, né? Num winner, numa jogada espetacular. Então, você sempre fala com um tom acima. Sempre alguma coisa legal que aconteceu ali durante o ponto. Porque é ponto a ponto, né? Game a game, 7-7, então é um jogo demorado. E tem várias estratégias dentro do jogo, muitos termos técnicos para você falar dentro do tênis. Termos que a audiência conhece, a audiência sabe o que acontece. Então a gente tem que saber tudo isso, saber as histórias de todos os jogadores, como começou, como não começou. Então assim, no site da ATP, no site da WTA tem tudo isso. Da ITF também tem. Então a gente tem que saber pesquisar, saber procurar as informações, o que é mais importante falar. Existem muitas questões políticas no tênis que movem os jogadores, né? Os grandes lãs estão aí para a gente acompanhar, torneios espetaculares. Aí já tem as rivalidades, o número de títulos em grandes lãs, entendeu? Então tem tudo isso para a gente acompanhar e para a gente ver como que isso funciona dentro de um jogo de tênis. Mas o tênis, ele requer muita precisão para o narrador. Existe um comentarista, né? Existem os comentaristas, pode ser um jornalista, mas na maioria das vezes são técnicos ou ex-jogadores que comentam, tenistas, né?
que realmente trazem um peso maior para os comentários na transmissão, né? E o tênis é um jogo que muda muito, né? Muito mental. Uma hora o cara tá bem, outra hora o cara não tá, muda tudo. O cara tá ganhando o primeiro set de 6-1, perde o segundo de 7-6 no tie-break, perde o terceiro e perde o jogo. Então o tênis é um esporte que tem muito disso. A gente tem que ficar muito ligado nisso quando está transmitindo o tênis. Às vezes parece que vai dar tudo certo para um cara e não dá. Entendeu? Então não é um esporte fácil de se narrar. As pessoas têm essa ilusão de que o tênis é um esporte fácil de se narrar. O tênis não é um esporte fácil de se narrar. Eu garanto para vocês que o tênis não é um esporte fácil de se narrar. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência de que não é só chegar lá, sentar e narrar. Existem muitos números para serem analisados, muitos dados para serem analisados. Tem aquele começo da transmissão em que geralmente tem as informações dos jogadores. Aquilo tem um ritmo para se falar, tem que ser rápido para falar. Você até tem uma folha com aquelas informações, às vezes elas não estão distribuídas da mesma maneira que elas aparecem na televisão. Então aquilo é muito importante, que é a apresentação do jogador, os dados do jogador, como é que ele está no ano, como é que foi a evolução dele na carreira e tudo mais. Então isso é muito importante a gente saber para falar. Além de estudar, você vai ter os dados na mão, mas é como eu falei, é o ritmo que você vai empregar naquele começo de transmissão que é muito importante, muito interessante. Às vezes não chama o comentarista, segura para chamar se você entrar no ar muito em cima da hora de começar o jogo, da hora de começar aquela transmissão e tudo mais. E o tênis tem, claro, aquele grande problema que muitas quadras não são cobertas, pode chover. Então você vai ter que dar uma enrolada ali, no sentido de ter mais informações para passar junto com o comentarista a respeito daquele evento, a respeito daquele jogador e tudo mais, porque chove direto. Então o tênis é um esporte que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Entendeu? E essa hora para começar ela é relativa, porque um jogo pode atrasar o outro. Às vezes um jogo é follow by, que a gente fala, né? Que é um jogo seguido do outro, então às vezes atrasa. O jogador fica lá esperando e não rola, e faz o aquecimento. Eles fazem o aquecimento antes de entrar na quadra e fazem o aquecimento na quadra, né? Aquecimento de saque, voleio e tudo mais, troca de bola e tal. Então, assim, é muito específico. E os termos do tênis são muito específicos. As pessoas que gostam de tênis, elas entendem muito do esporte. Elas conhecem muito do que acontece no mundo do tênis. Então a gente tem que estar muito antenado, a gente tem que saber de tudo o que está acontecendo para poder narrar um jogo de tênis. Não é tão simples quanto parece narrar um jogo de tênis, certo? Aí a gente vai para as duplas, nós temos as duplas e as duplas mistas, as mistas com homem e mulher e as duplas homem-homem ou mulher e mulher, entendeu? É um outro tipo de jogo, é uma outra dinâmica do jogo, é um jogo mais rápido ali, decidido muito na rede e tudo mais, né? Pontos curtos, entendeu? Então, aqui você tem uma adaptação também nesse tipo de narração para fazer o jogo de duplas. As estratégias são diferentes, né? Tem que entender isso. E são jogos rápidos. Por exemplo, vamos para o tênis de mesa. O tênis de mesa é o mesmo conceito do tênis de quadra, igualzinho. Você tem que saber tudo aquilo. Só que o jogo é muito mais rápido, os pontos são muito mais rápidos. Então, além de conhecer todas as regras que você tem que conhecer, que não são poucas, você tem que saber ali como é que você vai narrar. Você tem que falar o nome do golpe, o nome da jogada e a pontuação. Entendeu? E também sempre lá no superlativo, né? Ponto não sei de quem, sei que lá, sabe essas coisas? Belo winner, bela jogada, que jogada, esse tipo de coisa. Então tem que ter sempre isso. Que belo saque e tal, e tem que saber os termos, tudo bonitinho. O jogo de duplas também é outra dinâmica em relação ao tênis de mesa. Também você tem que se adaptar a tudo isso. Então, são esportes que são muito transmitidos na televisão, especialmente o tênis de mesa mais nesses ciclos olímpicos, né, eventos grandes e tal. Mas o tênis é transmitido direto, o ano inteiro tem torneio de tênis. Tanto no masculino quanto no feminino, torneio o ano inteiro. Toda semana tem jogo de tênis. Então a gente tem que se adaptar e tem que saber narrar esses esportes. E não é fácil narrar esses esportes, hein? Não é fácil. Vai lá
e narrar achando que vai ser tudo uma maravilha, tudo facinho, só chegar lá e falar 3, 4 coisinhas, que não é assim, tá bom? É um jogo cansativo para fazer, demora. Então você tem que ter também um preparo de voz, um preparo físico, questão de alimentação, de fonoaudiologia e tudo mais, né? Porque é um jogo que cansa. Tem jogos de madrugada, tem jogos que você fica o dia inteiro, você começa cedinho, vai até depois do almoço. Então é complicado, especialmente os grandes lãs, que são melhores de 5 sets, né? Quem ganhar 3. Às vezes cada set dura 1h30 cada set, dependendo do que acontecer. Então, enfim, as coisas mais ou menos funcionam dessa maneira e a gente tem que ter essa tranquilidade e saber como tudo realmente funciona nesses jogos, né, de tênis, tênis de mesa, enfim. Vamos falar um pouquinho do vôlei de praia. Muita gente acha que o vôlei de praia é o vôlei, não é, é outra modalidade. Os fundamentos são parecidos, você pode perceber que existem várias adaptações no estilo de jogo dos atletas, o jeito de bater na bola, o peso da bola, a areia, o vento, é disputado numa praia, né? Ou então num parque, enfim, um lugar que tem areia, que eles montam, arena e tudo mais. E você tem aí a chuva que atrapalha, o vento que atrapalha, a areia que vai no rosto dos jogadores, eles usam óculos, mas atrapalha também. O peso, a pressão da bola é diferente. Então tudo isso é levado em consideração, né? Não é uma linha, é uma fita que demarca a quadra. Tudo isso é levado em consideração no ritmo do jogo. Tem menos rally, os pontos são mais curtos. O jeito de definir a pontuação também é diferente. O toque no bloqueio conta. Tudo isso você tem que saber para narrar um jogo de vôlei de praia. Não é fácil narrar vôlei de praia. Existe muita benevolência dos árbitros com os 2 toques, que é quando a bola sai girando e tal. Então a gente precisa entender muito bem. Claro que quem narra bem o vôlei de quadra vai narrar bem o vôlei de praia. Isso aí não tem problema. Já tentaram uma época fazer quartetos, né? Quarteto contra quarteto, porque o vôlei de quadra são 6 de cada lado, o vôlei de praia são só 2. Você vê 2 para cobrir aquela quadra tão grande, né? Já tentaram quartetos, não funcionou. Entendeu? Então, é um esporte que é diferente do vôlei de quadra, é uma outra modalidade. Eu comparo muito ao futebol de campo e ao futebol de salão, né? Que é o futsal. Então, a comparação mais ou menos assim. É bem parecido, muitos fundamentos praticamente idênticos, mas a dinâmica do jogo, as definições do jogo são diferentes. Os termos são parecidos de tudo que eles estão fazendo ali. Então a gente tem que ter essa consciência de que não é o mesmo esporte, mas é um esporte tão apaixonante quanto o vôlei de quadra. Muitos atletas migram, né, da quadra para a areia. O contrário também acontece, mas é um pouco mais raro, né? E é um esporte que dá muita medalha para o Brasil, né? O Brasil sempre é favorito, sempre tem grandes duplas, né? Sempre formam grandes jogadores, grandes duplas para disputa de eventos grandes como os Jogos Olímpicos e tudo mais. Então é um esporte que vale a pena estudar, trabalhar, ler bastante sobre, saber muitas informações e poder narrar o vôlei de praia. Certo? A gente vai falar agora dos esportes a motor. Vamos falar dos esportes a motor primeiro, antes das lutas, que eu acho que é um pouco mais interessante. Então a gente tem aí todos os esportes que tem carro e todos os esportes que tem moto, por exemplo. Eu já cheguei a narrar powerboat, que eram aquelas lanchas e tudo mais, né? E são esportes a motor também, né? Mas vamos falar especificamente dos esportes de automobilismo e de motociclismo. Então você tem automobilismo e motociclismo, enormes quantidades de modalidades, regras. Então você tem que entrar no site da Federação Internacional de Automobilismo, da FIA, e achar as regras lá. Da FIM, Federação Internacional de Motociclismo, também achar as regras. Cada campeonato, cada modalidade tem uma regra específica. Existem muitas regras que são iguais, as regras iguais para todos, mas existem as regras específicas de cada modalidade. Então tem, por exemplo, uma modalidade que quem ganha a primeira prova, na segunda bateria, corre com um carro com um lastro, um peso maior, por exemplo. Ou então larga no último lugar.
Às vezes a pontuação é diferente, geralmente a pontuação é sempre bem parecida, mas em campeonatos específicos ela é diferente. Conhecer os autódromos, né? Os velódromos, conhecer também. Aí no velódromo, no caso é da bicicleta, né? Que não é a motor. Mas você pode conhecer também para narrar ciclismo de pista, tem o ciclismo de rua. Eu estou falando também do ciclismo, eu coloquei no meio o ciclismo, por quê? Porque o ciclismo existem condições muito parecidas com as condições que acontecem nos esportes a motor. São corridas, né? Então a gente segue mais ou menos a mesma linha de narração. Existem as regras específicas de cada esporte, de cada modalidade, e você tem que conhecer tudo, tem que conhecer o tamanho, no caso do ciclismo, do velódromo, o autódromo, do circuito de moto, porque tem o motocross, tem a motovelocidade, um é asfalto, o outro é terra, barro, areia, brita, enfim. Então tem que conhecer tudo isso, tamanho dos circuitos, como é que são os equipamentos, as marcas, cilindradas, a diferença de uma categoria para outra. Então tudo isso tem que ser conhecido para a gente poder transmitir. Nos esportes de carros, automóveis, são várias modalidades, como é que é cada carro, qual a característica de cada competição, por exemplo a NASCAR. Existem os circuitos mistos, mas são minoria, a maioria são os ovais. Também na Fórmula Indy, Fórmula 1 já é diferente, tem as suas peculiaridades, as suas características. Aí o carro é monoposto, o carro não é monoposto, entendeu? Monoposto é só um lugar, a NASCAR já não é, entendeu? Um exemplo, né? Carros de turismo e tal. Então tudo isso você tem que estudar e tem que saber para fazer as narrações. E tem que conhecer muito os pilotos, conhecer muito a história da competição, a história de cada piloto dentro da competição, do que eles são capazes, a trajetória deles na carreira para chegar até aquela prova, até aquela modalidade, né? Entendeu? O cara tá correndo na Fórmula 2, daí ele vai para a Fórmula 1. Qual foi a trajetória dele para chegar até aquela categoria? Então tudo isso é muito importante. Aí quando eu falei a questão do ciclismo, é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? É que são provas específicas, por exemplo, na pista, que é indoor, que é fechado, que tem ali o velódromo, e as provas de rua, que tem as provas de estrada, né, que é por exemplo, na Olimpíada é um circuito que eles escolhem, que eles fazem ali, quantos quilômetros de prova e tudo mais, as estratégias das equipes. Aí você tem as provas, por exemplo, a Volta da França, como é que é? São vários dias de competição, o cara que tem a camiseta amarela, o cara que está liderando, e como é que funciona isso e tudo mais, e vai. Entendeu? Então, assim, são todas essas peculiaridades que você tem que saber. Eu falei, camiseta amarela pode ser outra cor também, enfim, dependendo da competição. E a gente tem que saber exatamente tudo isso, como tudo isso está acontecendo dentro dessa nossa trajetória de narrador e narradora esportivos, entendeu? Tem que entender tudo isso, todas essas peculiaridades para fazer a narração. Não é só chegar e jogar para o comentarista e falar para o comentarista, se vira, você faz tudo. Eu já vi colegas narradores falarem isso na minha frente. Ó, se você não sabe tal coisa, joga para o comentarista, está tudo certo. Eu não concordo com esse tipo de situação, com esse tipo de atitude, entendeu? Eu prefiro estudar e saber minimamente o que eu estou falando. Para quem eu estou falando mesmo, porque a audiência que a gente está falando é uma audiência geralmente qualificada desses esportes. Não é uma pessoa que não entende nada de automobilismo, não entende nada de Fórmula 1, não entende nada de NASCAR, não entende nada de motovelocidade, não entende nada de motocross. Então são pessoas que gostam da velocidade, trabalham muito com o barulho dos veículos. Isso é muito legal, trabalhar com o barulho dos veículos. A galera gosta de escutar daquela caroninha que tem quando tem a câmera on-board, né? É legal a galera escutar. E essa câmera existe nas bicicletas também, existem nas motos, nos carros, em qualquer competição tem essa câmera. É bem legal isso, para a pessoa se sentir ali, né? Meio que guiando mesmo
conduzindo o carro, conduzindo a moto, a bicicleta, enfim, é bem legal isso. Então é bom a gente trabalhar com isso, tá? Agora eu vou passar para os esportes de luta. Isso mesmo. Então nós temos aí o grande esporte de luta que é o MMA. O que é o MMA? Mixed Martial Arts. Então é a junção de todas as artes marciais num esporte só. Começou lá atrás com o Vale Tudo, né? Com a família Gracie, que cada um lutava na sua modalidade, né? Então tinha os caras do jiu-jitsu, lutavam lá com o judogi, com o kimono, os caras do judô, tinha os caras do Muay Thai que lutavam com aquelas ataduras nas mãos e nos pés, e o cara do boxe lutava com luva, e cada um ia lutando na sua modalidade, e o jiu-jitsu sempre levava, sempre ganhava, em via de regra. Eram, na verdade, outras regras, não tinha tempo para terminar, era até alguém pedir para acabar, entendeu? Então era diferente o esporte, era o vale tudo que chamava. Aí foram se criando regras, né, normas para as disputas desses esportes. E aí se criou o MMA, que a gente conhece hoje, que o cara tem que saber de tudo um pouco, luta de chão, luta de pé, que é o wrestling, judô, também o jiu-jitsu, aí lutas de pé, que é a trocação, boxe, karatê, muay thai, kickboxing, taekwondo, enfim, qualquer um, o cara tem que saber. Então hoje os atletas são mais técnicos, né? A gente tem o UFC, que é o grande evento, já tivemos o Pride, eu tive o prazer de narrar Pride, foram 5 edições do Pride que eu narrei, todas ao vivo na madrugada. Então, assim, é um evento muito legal para se narrar, muitos brasileiros iam muito bem no evento. Cada evento tem a sua peculiaridade e existem algumas regras também específicas e diferentes de um para o outro. Só que como é uma mistura, o Mixed Martial Arts, uma mistura das artes marciais, você tem que saber termos de todas as artes marciais. Então não é tão simples narrar, não é só falar que o cara está batendo, que o cara está chutando. Existem termos específicos, golpes específicos, situações específicas, regras específicas para você saber. E quando você sabe narrar todas as modalidades que eu exemplifiquei, por exemplo, aqui, vamos lá, judô, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, boxe, que mais? Wrestling, sambo também, enfim. Quando você sabe narrar várias modalidades, na hora que você for narrar o MMA, vai ficar mais fácil para você. Então, existem 2 caminhos. Ou você já se especializa para narrar o MMA, estuda muito o MMA, ou você estuda as outras modalidades para narrar o MMA. Entendeu? Não é um processo tão simples quanto parece, é um processo meio complexo, tá? Você tem que estudar bastante, correr atrás de muitas informações. Se você puder um dia, vai numa academia, conversa com os caras da academia e aprende como é que você vai falar aqueles termos, vê, pede para eles demonstrarem para você como é que faz determinado golpe, determinada situação, uma regra e tal. Entendeu? Fala com árbitros, saiba todos os golpes do boxe, por exemplo, que é a nobre arte, que é a primeira de todas, né? A primeira foi a luta, depois veio o boxe, mas... Então, tudo isso são questões que você vai aprendendo com o tempo e vai estudando. Conversa com um boxeador, conversa com um cara que pratica kickboxing, conversa com um cara que pratica jiu-jitsu, conversa com um cara que faz judô, conversa com um cara que faz karatê, um cara que faz taekwondo, um cara que luta wrestling, que é a luta livre, né? Que tem o greco-romano e a luta olímpica. Então, pergunta. Vai perguntando, vai se informando, vai sabendo o que cada esporte tem de diferente um do outro. Entendeu? Às vezes o cara... Tem a capoeira também, tem muitos capoeiristas que vão para o MMA, que vão lutar e tal. O Brasil é um celeiro de atletas, né? Sempre forma novos atletas. Aqui
no cenário nacional, sempre se formam novos atletas, grandes eventos nós temos aqui no Brasil, para a gente ficar ligado, para a gente poder entender, estudar. Então, assim, é tudo muito legal, sabe? É tudo muito interessante de se aprender, de se fazer. Então, eu acho que você deve, sim, aproveitar e estudar muito bem todas essas modalidades da arte marcial. É fácil? Não é fácil. Existem regulamentos para cada campeonato, para cada torneio. Às vezes o que faz no UFC não faz no Predador, por exemplo, no One FC, em outros aí, o Bellator, entendeu? Então, tem outros eventos que você acaba aprendendo, acaba entendendo algumas regras que são diferentes, né? São rounds de 5 minutos, quando não vale cinturão, são 3, quando é cinturão, são 5 rounds, né? O campeão desafiante, detalhes nas luvas, numa cor de um, numa outra cor para o outro, os corners, os técnicos, saber o nome das pessoas que trabalham, que fazem todo o processo lá, a arbitragem, conhecer bastante as regras, certo? As técnicas de treinamento, é legal às vezes ir numa academia e ver como é que o cara treina, qual o trabalho dele, a alimentação que ele faz, eles têm que bater peso, eles têm que perder peso para poder, ali um ou 2 dias antes da luta, bater o peso, tem a pesagem, tem toda aquele show da pesagem que um provoca o outro e tudo mais, as entrevistas coletivas. Então, assim, é um esporte apaixonante, o MMA. Muito legal mesmo, sabe? Eu já narro MMA há um bom tempo, é bem legal, é bem interessante. São pessoas que são fáceis de lidar, apesar de parecer que todo mundo é bravo, todo mundo quer brigar, né? Mas não é assim. Eles se respeitam muito, né? É uma arte a luta, entendeu? Então a gente tem que conhecer bastante sobre isso para poder narrar da melhor maneira possível, para poder transmitir da melhor maneira possível. Então isso é uma coisa que nós temos que ter na nossa cabeça em qualquer modalidade, qualquer esporte. Você vê, eu falei um monte de modalidades para vocês aqui, sempre batendo nessa tecla das regras, do ritmo e dos termos que você tem que usar. Então tem que ser muito bem estudado tudo isso para você não falar bobagem na hora que você estiver narrando. E claro, cada esporte especificamente, certo? Especificamente tem o seu ritmo, tem o seu jeito de narrar, entendeu? Então eu acho que existe essa possibilidade, né, de você poder narrar todos esses eventos, sendo que cada evento você vai ter uma chavinha na sua cabeça que vai virar, certo? Então vamos fazer luta, tá, virou a chavinha. Existe um ritmo para se narrar a luta. Existe um ritmo para se narrar cada esporte, cada modalidade que tem na luta, né? Kickboxing é de um jeito, boxe é de outro, judô é de outro, né? Taekwondo é de outro, karatê é de outro, wrestling é de outro, jiu-jitsu é de outro, certo? Então tudo isso você tem que saber. E esses ritmos você vai utilizar quando você for narrar o MMA, entendeu como é que funciona? E na tua cabeça também vai meio que dar um nó nos ritmos, mas é a maneira mais correta que você tem de poder fazer tudo isso. Quando eu falei lá no começo do tênis, o tênis tem um ritmo, você não pode falar durante o ponto. As pessoas que assistem não gostam que fala. Elas gostam de ouvir o som ambiente, o cara batendo na bola, o barulho da bolinha e tudo mais. Raquete na bolinha e tal, os aplausos no final, entendeu? Então existem as maneiras de se narrar cada esporte. E a gente tem que ter noção e consciência de como faz cada esporte. Não adianta você vir do rádio narrando futebol e querer narrar tudo igual na televisão. Não é assim que funciona. A televisão você tem que trabalhar com a imagem. Parece tudo óbvio, mas não é. Na hora de fazer não é tão simples assim. Tem gente que acha que é fácil, mas não é fácil. Então, o meu conselho para vocês, narradores e narradoras, futuros narradores e narradoras, é que além de estudar, entendam esses ritmos de cada esporte. Cada esporte tem uma mecânica, e essa mecânica, essa maneira como ele funciona, é a maneira como a gente vai narrar.
que é o objetivo de cada esporte que a gente vai saber. Certo? Então essa foi a dica de hoje aqui da Escola de Narradores com Maurício Bonato. Esse conteúdo legal, bacana para você, espero que você tenha gostado. Me acompanhe nas redes sociais, vai lá no YouTube, clica lá para se inscrever no canal e clica no sininho para receber os conteúdos novos. E vamos que vamos, gente. Valeu, muito obrigado, hein? Até a próxima.